Boa tarde a todos. Dando seguimento, então, às nossas atividades, apresento aqui o professor Dr. Jorge Luiz Nicolas Aldi, que vai nos brindar com a apresentação agora. Ele possui graduação em Sistemas de Informação, doutorado na mesma área pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período sanduíche na University of Kentucky. Possui pós-doutorados em universidades na China e na Espanha. É professor, atualmente, professor titular da Faculdade de Informática e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É pesquisador nas áreas de engenharia de software, sistemas de informação e gerências de projeto. Recentemente, seus projetos têm focado a questão da interação universidade, empresa e governo. E ele também compõe a diretoria e conselhos de entidades como FAPERGS, CAPES, EMBRAP, INEP e SEBRAE, e além de alguns órgãos internacionais. Então, de imediato, passo a palavra ao professor Jorge Aldi. Por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu querido amigo Aranha, é uma enorme surpresa vê-lo aqui. Bom, eu queria inicialmente... O pessoal estava me explicando que tem alguns eventos que estão ocorrendo em paralelo, que atrasaram, e pôster e assim por diante, mas a gente tem um pequeno probleminha de agenda, que o meu voo sai, eu tenho que sair daqui às 15 para 6, é isso? Isso. Isso, 5h30, 15 para 6, então eu vou ter que começar no horário, um pouquinho depois. Então, eu queria inicialmente agradecer o gentil convite, ao professor Wagner, a coordenadora geral do evento, a professora Solange, e, muito especialmente, a quem não está aqui, que é a Vera, minha colega, uma querida amiga, colega pró-reitora aqui da PUC Campinas. Durante muitos anos, ela foi pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, eu era pró-reitor de pesquisa e pós-graduação lá na PUC, atuamos juntos, realmente, uns 8 anos em conjunto. Mas ela sumiu também. Desapareceu. Bom, pessoal, então, feito esses agradecimentos, eu vou iniciar com a apresentação. A Vera, então, quando fez o contato comigo, me pediu para falar um pouquinho sobre ambientes de inovação, que é a área que eu tenho atuado nesses últimos anos, na minha universidade, na Amprotec. O professor Aranha está aqui comigo, lá do Instituto Gênesis, lá da PUC do Rio de Janeiro, que é vice-presidente da Amprotec, um querido amigo também, uma querida surpresa de estar aqui. E fazer uma apresentação, então, nesse período de 45 minutos, uma apresentação rápida, com relação à evolução dos ambientes de inovação dentro desse contexto dos parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras e assim por diante. Bom, então essa é a temática da apresentação. Eu vou me focar, acho, mais nessa parte inicial aqui, vamos ver o tempo que isso aqui vai levar, e sobrando tempo depois nas perguntas, um pouquinho de visão de futuro aí com relação especificamente à parte de inovação. Então, isso aqui é uma apresentação que nós temos ali da Amprotec, que é a Associação Nacional dos Empreendimentos Inovadores, congrega virtualmente todos os principais ambientes de inovação no Brasil, sejam parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, coworkings do nosso país. É uma entidade com quase 400 associados, realmente envolvendo os principais atores desse ambiente. Vocês estão falando aqui sobre criatividade, tive a oportunidade de assistir uma outra palestra hoje, e nós temos agora, nesse momento, ocorrendo em São Paulo, aqui na capital, o principal evento da área industrial, da área empresarial, vamos dizer assim, da CNI, sobre inovação, que eu imagino que é de onde esteja vindo o Aranha. Eu estive lá na segunda-feira, temos todo um grupo da Amprotec lá participando, ontem e hoje, desse evento. Vocês estão discutindo aqui a temática da criatividade, a temática da inovação sob essa perspectiva. Pois bem, em linhas gerais, assim, fazer uma introdução dessa apresentação, esses espaços, esses ambientes, devem existir ambientes que propiciem essa característica, essa ambientação que permita o florescimento da criatividade, de mecanismos criativos que aflore nas pessoas a capacidade de criar, a capacidade de inovar, a capacidade de enxergar o novo.
ambientes de inovação estão associados com isso. Nós vamos falar aqui, então, dessa evolução dos parques científicos e tecnológicos aos ecossistemas de inovação. Como eu comentei com vocês, isso aqui é uma apresentação, é um artigo, é um e-book, é uma publicação virtual da própria Amprotec, que está na nossa página, que vocês têm ali a página da Amprotec na apresentação, escrita por mim e por um colega, que hoje é o presidente da IASP, é a principal entidade internacional de ecossistemas de inovação, se chama Associação Internacional de Parques Científicos, Tecnológicos e Áreas de Inovação. A gente vai falar um pouquinho da evolução desses ecossistemas de inovação na sociedade do conhecimento, né? Esse é o ponto. E o que eu espero, no gancho da apresentação de vocês, como eu combinei com a Vera, a professora Vera, que é a pró-reitora de extensão, é que vocês consigam entender esses ecossistemas como o locus aonde ocorre esse processo, que inicia com os processos criativos e que termina agregando valor a algum processo, termina na inovação. Tanto aquela inovação mais tradicional, que a gente está acostumado a associar a inovação e empreendedorismo com a criação de empresas, mas toda aquela inovação também que não tem a ver diretamente com a criação de empresas, geração de emprego, assim como, não sei, na área de serviço social, quando um grupo de pesquisa de uma universidade gera uma mudança em uma sociedade, em uma comunidade local, uma região da cidade de vocês, aqui de Campinas, com um baixo IDH, por exemplo, uma intervenção social de pesquisadores de uma faculdade de serviço social, por exemplo, ou de ciências sociais. Isso é inovar, isso é gerar mudança, isso é resolver problemas da sociedade, isso é agregar valor, não necessariamente financeiro, mas valor num sentido mais amplo, né? Um pesquisador da área médica, quando desenvolve um medicamento para a cura do câncer ou para as pesquisas na área de Alzheimer, na área de Parkinson e assim por diante, à medida que o conhecimento avança no sentido de, genericamente falando, a resolução de problemas ou agregando valor à saúde das pessoas, está inovando. Então, dentro de uma universidade, é muito importante ter essa perspectiva ampla sobre inovação e empreendedorismo, para a gente não ficar amarrado com uma lógica empresarial, industrial, de que inovar e empreender tem que ser sempre uma empresa gerando emprego e renda. Isso também é inovar, isso também é empreender, mas existem diversas outras formas de eu ter uma atitude empreendedora e eu inovar na atividade que eu desenvolvo, como certamente para vocês, acredito que boa parte sejam da área de psicologia, que organiza esse evento, mas eu já me cruzei aqui agora no almoço, aqui depois do almoço, estava conversando com o Milton Mori, que é o diretor aqui da Agência de Inovação e do Parque aqui da Unicamp, né, que trabalha especificamente com essa temática, um dos principais ambientes de inovação do nosso Brasil, né, de geração de patentes e assim por diante. Ele estava dando uma palestra, agora às 2 horas, né, aqui no evento de vocês. Então, eu convido vocês a essa perspectiva ampliada do que seja empreender enquanto atitude, não necessário empreender numa empresa, e inovação enquanto agregação de valor, também numa visão bastante ampla, bastante compreensiva, e não limitada à questão de empresa e à questão de emprego, mas também com diversas outras dimensões. Eu costumo, na minha universidade, lá na PUC do Rio Grande do Sul, dar muitos exemplos na área médica de kits de diagnóstico de câncer, tem muita pesquisa nessa área lá, na área de neurociências, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, tem muita pesquisa nessa área, são avanços importantes, são inovações importantes que surgem nesse contexto. Eu citei serviço social, porque a nossa universidade tem uma área de serviço social muito forte, ciências sociais muito forte, com muita ação em áreas de IDH muito baixo, em Porto Alegre, com mudanças em parcelas, em partes da sociedade, em regiões que geram uma melhoria de qualidade de vida e que, portanto, inova dentro daquela área específica. Bom, quando a gente fala de ambientes de inovação, onde se dá esse processo de criação, eu vou trazer uma visão rápida. Assim, quando a gente fala em ecossistema de inovação, ambientes propícios a inovar, a gente normalmente está falando, normalmente não sempre, eu sempre digo que os 3 fatores mais importantes nessa área são pessoas, pessoas e pessoas, né? Pessoas com talento, pessoas com novas ideias e pessoas com condições de agregar valor, de gerar, com capital que permita essa agregação de valor, essa execução de valor. E isso ocorre num locus, né? Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, 1780, por aí, na Inglaterra, depois Alemanha, depois se alastrando pela Europa inteira, a gente tem uma imagem desses ambientes de trabalho que surgem a partir da Revolução Industrial, muito típica, como essa aqui de Manchester, né? Essa imagem ela é bastante icônica, de Manchester, na Inglaterra, como a representação assim, de uma sociedade industrial própria da primeira e segunda, principalmente segunda Revolução Industrial, né, na Europa Ocidental, e depois se alastrando para o mundo inteiro. Tem muitos países que ainda vivem, basicamente, no seu conjunto da sua economia, uma realidade muito próxima do século XIX. Eu costumo dizer que o Brasil é um deles.
né? Eu acho que nós temos uma sociedade e uma economia muito bem situada no século XIX. Né? Mas, se a gente for olhar os ambientes hoje, os locos, isso não significa que no Brasil a gente não tenha locos e ambientes e habitats bastante modernos, como esses aqui que a gente vai ver, mas são exceções. E existe uma diferença muito grande entre exceções e a regra. Né? Eu sempre brinco muito quando eu faço as palestras sobre inovação, quando eu falo sobre isso. É sempre bom porque as palestras são sempre curtinhas e tem pouco tempo, 45 minutos, 30 minutos, 1 hora no máximo. Então, a gente pode usar os mesmos exemplos de sempre. O grande problema é que no Brasil, quando acaba os exemplos de sempre, Embraer, Embrapa, Natura, não sei o que mais, tu começa a rezar para acabar o tempo, porque os exemplos são os mesmos, tu não vai para lugar nenhum a partir daí. Se alguém te pergunta, mais 2 exemplos. Não, acabou o tempo, tem que ir embora. Né? Esse é o nosso dilema aqui no Brasil, transformar a exceção na regra. Muitos países do mundo, Finlândia, Suécia, Estados Unidos, Canadá, Israel, transformaram estes ecossistemas, essa realidade da inovação, do empreendedorismo, como a regra. As exceções são aquelas coisas que estão no século XIX. Nós aqui estamos ainda num estágio bastante diferente, né, no tempo, vamos dizer assim, onde nós temos as exceções. A regra é outra. A regra é essa aqui ainda. Bom, isso aqui é uma imagem do Vale do Silício, né? Está no imaginário de todo mundo aí, né? Aquele vale, aquela região da Califórnia que envolve 12, 13, 15... Ah, chegou a Vera aí. Eu já estava falando devagarzinho aqui, Vera. Esperando chegar. Bom, eu até perdi a lógica aqui. Mas o Vale do Silício é aquilo que está no imaginário de todo mundo, né? Como uma região inovadora, como uma região criativa. É, na verdade, a região que mudou o mundo, né? Mudou o nosso estilo de vida. Né? Quem é que não tem aí um celular? Quem é que não tem aí todos esses aparelhos, todas essas tecnologias, a internet, né? A Cisco fica lá, o Facebook, apesar de ter sido concebido lá em Harvard, em Boston, a empresa foi implementada na Califórnia, no Vale. Né? HP, Apple, toda essa turma aí vem dali. Né? Surgiu ali. Surgiu não porque aquela região não sei o quê, e sim porque aquela região tem ali um troço chamado Stanford, tem outro chamado Berkeley, e em torno dessas universidades tudo isso aconteceu, criando esse ecossistema, juntando gente com talento, juntando gente com novas ideias e juntando gente com dinheiro, porque essas coisas não acontecem só com boa vontade. Né? Tem que ter capital nessa história para realmente transformar a realidade, para realmente inovar. Esses 3 elementos é o que caracterizam aquela área. Mas hoje nós temos no mundo diversas outras regiões não iguais, mas que se desenvolvem a partir dali. Né? O Wagner comentou ali, o ano passado eu passei alguns meses num pós-doutorado na China, nesse parque aí. Esse parque aqui, aqui atrás, tudo isso aqui é a universidade, aqui do lado já é do parque, isso aqui tudo é do parque, aqui é uma cidade, que são os alojamentos da universidade, uma universidade para mais de 60 mil alunos, um parque com mais de 40 mil pessoas trabalhando, que há 20 anos atrás não existia, que fica na China, em Beijing, é a Tsinghua University, é a principal universidade chinesa, junto com a Universidade de Pequim, que fica na mesma avenida que passa aqui na frente, nessa aqui, aliás, que passa aqui, um pouquinho mais para frente aqui, fica a Universidade de Pequim, para trás aqui a Universidade de Beijing, desculpe, a Universidade de Tsinghua. Né? Isso aqui, 20 anos atrás, literalmente não existia. Né? Hoje são mais de 40 mil pessoas trabalhando nas maiores empresas do mundo, desde Google até Apple, e diversas startups e empresas geradas nessa universidade, nas disciplinas de empreendedorismo e assim por diante. A gente estava conversando também agora de tarde com um colega aqui, que é o responsável por essa área de empreendedorismo e assim por diante, para terem uma ideia de escala, o meu estado inteiro, para ficar no Rio Grande do Sul, a minha universidade tem uma incubadora muito legal lá. O ano passado ganhou o prêmio da Amprotec, com muito orgulho, de melhor incubadora tecnológica do país. Nós temos 26, 28 empresas e ficamos muito orgulhosos com isso. A Unicinos é outra bela universidade que nós temos ali na região. Tem uma incubadora muito legal também, que é a Unitec, que deve ter 30 empresas, 28, que nem nossa, mais ou menos do mesmo tamanho. A Federal, a URGS, que é a grande universidade do nosso estado, tem 5 incubadoras numa rede espalhada na farmácia, na computação, na engenharia e assim por diante. No total deve ter, sei lá, 40, 50, 60. Peguei as 3 maiores universidades do estado, as maiores incubadoras, né, que nós temos lá. Se somar tudo isso aí, não chega a 100 com certeza. Esta universidade sozinha, tudo bem que é China, mas mesmo assim, essa universidade sozinha, nesse conjunto de prédios aqui do lado, todos eles aqui, essas 5 prédios, é uma incubadora, aceleradora, que se chama TUS-STAR. Tem 6 mil startups, 6 mil empresas de alunos deles. 6 mil.
Neste site, fisicamente, estão 2.500 a 3.000 startups, de todas as áreas. Não achem que é só computação e engenharia, de todas as áreas. Não é? Só para terem uma ideia do que representam esses ambientes de inovação no mundo. Se vocês forem olhar esses países do mundo que encontraram o seu lugar nessa sociedade do conhecimento que a gente vive, no século XXI, vocês vão encontrar por trás uma estratégia de país, de desenvolvimento, onde a inovação era o eixo principal. O grande projeto esse chinês de desenvolvimento, né, deles, que é até 2025, eu acho, alguma coisa assim, a palavra-chave ali no projeto inteiro, eu tive a oportunidade de conhecer, ler, estudar esse projeto, o projeto nacional deles, ele está calcado em inovação e numa rede de ecossistemas de inovação, que são parques ligados às grandes universidades, lá é tudo público, né, tudo do Estado chinês. Mas é assim que os Estados Unidos desenvolveu as regiões mais criativas e desenvolvidas dos Estados Unidos do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, desse mundo que a gente vive hoje. Boston, o que tem em Boston? Tem Harvard, tem a Babson College, tem o MIT, tem... O que tem no Vale do Silício? Tem Stanford, tem Berkeley. O que tem no Texas, em Austin? Tem a Universidade do Texas, em Austin. Ou seja, a gente vai olhando a Texas A&M, se a gente vai lá para Seattle, e a gente vai vendo que os ambientes, os ecossistemas mais robustos no Israel, a gente vai para Haifa, aquele polo de biotech de Haifa, é um troço fantástico, em torno das universidades israelenses, estruturadas em torno disso. A mesma coisa na Finlândia, com a Aalto, com a Universidade de Helsinki, e assim por diante. Todos esses países no mundo, incluindo os países asiáticos, seja a Coreia do Sul, seja a China, seja a Índia, estruturaram os seus ecossistemas de inovação em torno das universidades. Alguns países mais para uma área, outros para outras, né? De uma forma geral. Esse é o ambiente que a gente tem. O que está acontecendo no mundo hoje, do ponto de vista conceitual? Esse quadro aqui, ele cria duas dimensões, vamos dizer assim, aqui para nós, que é a dimensão, todos os ambientes de inovação, ou como áreas de inovação, como os parques científicos tecnológicos, o parque da Unicamp, aqui do lado de vocês, ou distritos de inovação, ou cidades inteligentes, ou seja lá, o nome que se der, porque isso aqui também é uma sopa de letrinhas, né? Comunidades de inovação e assim por diante. E os mecanismos de geração de empreendimentos, não o espaço aonde essa dinâmica ocorre, mas especificamente as entidades, os mecanismos que estimulam o surgimento de novos empreendimentos, sejam de base empresarial aplicada, vamos dizer assim, sejam de base social e assim por diante, né? Que são as incubadoras, as aceleradoras, as ONGs, e assim por diante. Certamente a palestra do Milton Mori agora tratou desse tema, que a Unicamp é um dos ecossistemas, enquanto universidade, aliás, é a universidade com o maior número de patentes no Brasil, tem uma área de química ali, que é um troço espetacular, em termos de geração de conhecimento aplicado, e assim por diante. Bom, então são essas duas dimensões, as áreas de inovação e os mecanismos de geração de empreendimentos. Aqui dentro a gente encontra... Claro, o que acontece aqui é que a tendência dessas duas esferas é cada vez tudo isso aqui ir para o meio aqui. Eu tenho tudo junto, né? Se vocês forem aqui na Unicamp, que eu conheço bem, porque eu fui membro do conselho superior do parque deles, ali da agência de inovação durante muitos anos, vocês não vão notar muita diferença entre o parque e a incubadora, todas as ações que eles têm. Na minha universidade é a mesma coisa. Eu tenho lá todo um conjunto de ações numa incubadora, com aceleradora, com coworking, tudo junto, né? Então, isso faz parte das tendências que a gente vive hoje nessa área. Então, essas chamadas áreas de inovação estão evoluindo dos antigos parques científicos tecnológicos, que é um negócio já meio... O Tecnopuc, para quem já ouviu falar, que é o Parque Tecnológico da PUC do Rio Grande do Sul, ele é um modelo antigo. Não vou dizer ultrapassado, né? Porque é o da minha universidade, eu participei daquele projeto e participo daquele projeto. Mas ele é um modelo antigo. Ele é um modelo que, para mim, entrar lá dentro, eu passo por uma catraca. Ou seja, o pessoal tem que ter crachá para entrar. Nós temos ali 140 empresas e unidades da universidade de pesquisa com empresas e 7.000 pessoas trabalhando no Tecnopuc hoje, né? São 10 hectares, 11 hectares e uns 70 mil metros quadrados de área ocupada. Mas eu tenho que entrar com um crachá, ele é cercado, né? Ou tu é professor, ou tu é pesquisador, ou tu é funcionário da empresa, e assim por diante. Esse é um modelo antigo, é um modelo da década de 50, esse troço começa no Vale do Silício, em Stanford, em 51,
né? Época lá da HP, quando surge HP, Cisco, não sei o que mais, quando os caras começam a aplicar o conhecimento militar da Segunda Guerra Mundial em tecnologia civil. Porque não se enganem, né? Toda essa história aí, desde computador até energia nuclear, passando pela internet e assim por diante, são desenvolvimentos tecnológicos para a guerra. Né? Quando acabou a guerra, eles não tinham o que fazer com isso. Né? E aí começou a se descobrir coisas para fazer que não seja jogar bomba um na cabeça do outro. Né? Aí vem a internet civil, aí vem a computação para uso civil, aí vem a energia nuclear para usos pacíficos, e assim por diante. Né? Isso é década de 50. Estados Unidos. Né? Então, esse modelo, ele é um modelo que hoje ele já faz parte da história. Por quê? Porque os parques, esse conceito de parque tecnológico, ele evoluiu para as cidades, ele transbordou para as cidades. Né? O impacto de uma universidade, de um ambiente de inovação, é enxergar a cidade como um ambiente de inovação, e não aqueles 10 hectares do Tecnopuc lá, aquele espaço restrito, como era antigamente. Tanto é verdade que, eu vou usar o imaginário de todo mundo, que é o Vale do Silício, na década de 50, o Vale do Silício era o Parque de Stanford. Hoje em dia, o Parque de Stanford é um pontinho no mapa ali. O Vale hoje envolve 13, 14 cidades, é toda a região do Vale. Né? 13, 14, 15 cidades, uma coisa assim. Cidades, não tenho mais um espaço dele. Eu não consigo mais dizer, aqui começa e ali termina isso, depois começa a universidade, ali começa a empresa de capital de risco, ali tem... Não, tudo é um ecossistema de inovação. São os conceitos de distritos de inovação, por exemplo, até chegar nos conceitos de cidades inteligentes, ou seja, a cidade inteira, dentro dessa visão. Essas são as cidades do futuro. Essas são as cidades que já existem no mundo hoje. Mas essas são as cidades do futuro. Não? Cidades inteligentes. Não mais ambientes de trabalho separados de ambientes de vida. Né? Eu vivo e eu trabalho no mesmo ambiente. Né? Os parques tecnológicos tradicionais, os ambientes de inovação tradicionais, o cara vem para a PUC de Campinas aqui para trabalhar, porque tem o parque tecnológico. Unicamp, PUC do Rio, Federal do Rio de Janeiro, Federal de Pernambuco, lá no Porto Digital, Federal de Santa Catarina, no Sapiens, PUC do Rio Grande do Sul, no Tecnopuc, Unicinos, no Tecnocinos, e por aí vai. Um monte de ambientes como esses que nós temos. E depois de noite eu vou para casa dormir, num outro bairro, do outro lado da cidade, num condomínio, assim por diante. O conceito de cidade inteligente são espaços de trabalho e de vida comuns. Eu cruzo a rua para ir trabalhar. Eu trabalho num conceito diferente. A gente passou décadas construindo espaços especiais de trabalho separados de onde a gente vive e se diverte. O conceito hoje de cidade inteligente, o conceito hoje de ecossistema de inovação, é o mesmo ambiente para viver e trabalhar. Propício à inovação, propício à criatividade, que é o tema de vocês, propício a transformar a realidade. Né? E isso aí compartilha os mesmos princípios, aí sim, desde a década de 50, desde que Stanford criou o Science Park de Stanford, o Stanford Science Park. Né? A sementinha do primeiro parque tecnológico do mundo, a sementinha da primeira grande região de inovação do mundo, que é o Vale do Silício, né? Como a gente chama hoje em dia. Tem gente que nem lembra que aquele troço começou em Stanford. Né? Então, essa visão de parque científico e tecnológico, que é o que eu estou falando com vocês, aqui uma imagem do Tecnopuc, as imagens que vocês estão vendo aqui, não sei se já apareceu outra aqui, acho que não, as imagens que vocês estão vendo aqui, essa aqui é do TUS Park, aquela que eu mostrei lá da China, né? Essa aqui é do Tecnopuc, vocês vão ver imagens aqui de todos os parques brasileiros que ganharam o prêmio de melhor parque aqui no país. Né? Mas foi o critério que a gente utilizou para botar as imagens aí, para não dar problema. Né? Essa é uma imagem do Tecnopuc. Então, na realidade, a gente tem uma evolução de um conceito tradicional já. Lembre-se que na área tecnológica, 10 anos já dá para falar em tradição. Né? Nas áreas das humanidades, a tradição vem de séculos de acúmulo de conhecimento. Nas áreas tecnológicas, 10 anos já é uma eternidade. Né? Em 10 anos muda tudo rapidamente. Todos vocês já devem ter ouvido falar da tripla hélice, né? O modelo da tripla hélice, universidade, empresa, governo, as 3 bolinhas, essas aqui, as 3 esferas, e nessas interseções aqui entre governo, as empresas e as universidades no mundo inteiro. Esse aqui é um modelo atribuído, apesar de ter sido um modelo concebido originalmente por um argentino chamado Sábato, que chamava o Triângulo de Sábato. O cara, isso já é de longa data, não é de hoje. O cara teve um conceito muito legal há décadas atrás, década de 70, 80, só que ele tinha um pequeno probleminha, né? Ele não escrevia em inglês. Então, as publicações dele são tudo em castelhano, o que significa só nós aqui conhecemos, né? na América do Sul, o resto do mundo não. Esse cara que escreveu isso aí, que é o Hetzkovitz, na época, na Universidade de Newcastle, na Inglaterra,
ele começa a escrever sobre a tripla hélice. Claro, ele evolui muito o modelo do sábado, que era um modelo estático, e ele cria esse modelo chamado a tripla hélice, né? Ele fala da necessidade da transformação, né, na sociedade do conhecimento, isso a partir dos anos 90, das empresas, nesse mundo da inovação, a transformação das universidades, das torres de marfim, e a transformação da visão dos governos, do que é investimento, né, asfaltar estrada ou construir ambientes como esse para o desenvolvimento da sociedade. E chama isso de tripla hélice. São 3 hélices como se fossem hélices de avião, com movimentos próprios de cada uma delas e de movimentos próprios da interseção entre as 3. Esse modelo vigora até uns 5, 6, 7 anos atrás, quando começa a surgir uma série de publicações questionando o modelo da tripla hélice. E, na realidade, não é questionando, mas é propondo uma espécie de expansão do modelo original, porque é o mesmo modelo, agregando sociedade. No modelo original da tripla hélice dizia assim: o desenvolvimento da economia e da sociedade do conhecimento, no século XXI, vai se dar por meio da forte interação entre universidades, empresas e governo. Universidade, que era um bicho fora do jogo, né, pesquisando o sexo dos anjos, né? Hoje não vale a pena nem para a Universidade Católica mais pesquisar o sexo dos anjos, que a gente é uma Universidade Católica, eu também sou, né? Que nem vocês. Não dá mais. A sociedade não aceita mais isso. Ela não aceita mais financiar, seja privada ou pública, o financiamento do estudo da influência da minhoca no desenvolvimento do sei lá o quê, né? Ou, como eu brinco sempre, do sexo dos anjos, né? A sociedade espera que a aplicação dos seus recursos nas suas instituições de ensino e de pesquisa tenham resultados. Pode ser daqui a muitas décadas, mas que tenha algum tipo de resultado. Isso vem dessa visão da transformação da hélice sociedade, que na nossa cultura aqui, na nossa cultura é uma cultura mundial, mas aqui no Brasil chega muito com a visão da terceira missão, né? Primeira missão da universidade, século XI, quando ela surge no Ocidente, né, em Bolonha, 1088, ensino. Segunda missão, pesquisa, século XIX, Alemanha, né, Humboldt. E a terceira missão, que aqui no Brasil é associada à extensão, à capacidade da universidade de levar o conhecimento para a sociedade, que para nós é a extensão, como a questão da inovação, do empreendedorismo, esse protagonismo maior da universidade no desenvolvimento da sociedade. Mas esse modelo evolui para a chamada quádrupla hélice, que é não mais entender que esses 3 aqui estão na sociedade, mas sim entender que esses 3 aqui, eles desenvolvem essas articulações da tríplice hélice em função das demandas da sociedade, em função das pessoas. E aí o modelo requer a presença visual no modelo do sociedade-pessoas, que representam as demandas trabalhadas por essas 3 dimensões. Eu estava comentando com a Vera, agora antes da palestra, por aquelas sortes que acontecem na vida da gente. A primeira vez que o Etzkovitz veio para cá, que é esse pesquisador, na época ele era de Newcastle, eu comentei com vocês, hoje ele lidera um grupo chamado Star Group, em Stanford. Em Stanford, ele está em Stanford, com a Renga, com a turma toda dele. Hoje ele é um pesquisador lá de Stanford, não é nem no parque, na Universidade de Stanford. Ele que escreveu esse livro da tripla hélice, que é uma referência mundial, e nós tivemos a sorte aqui no Brasil de editar esse livro em função de uma relação muito pessoal que o Etzkovitz sempre teve com a Beth Ritter, que era uma professora da URGS, uma coordenadora durante 20, 30 anos do escritório de transferência de tecnologia da Federal do Rio Grande do Sul, e depois passou a ser minha colega na PUC, né? E nessa época aí ela traz o Etzkovitz aqui para o Brasil, e o Etzkovitz nos cede os direitos de publicação. Então, a versão em português do livro Tripla Hélice, Universidade, Indústria e Governo, Inovação em Movimento, que é como ele chama, nós tivemos a felicidade de publicar pela editora da PUC, né, que é uma referência bastante importante. Eu trouxe alguns exemplares aí para vocês, para depois da apresentação. Então, essa é a percepção, né, o novo, vamos dizer assim, é essa visualização da sociedade como um elemento participante, não mais da tripla, mas da quádrupla hélice, né? Ou seja, as pessoas. O locus ele se desloca de espaços da década de 50 até a década de 90, até a década de 90, início desse século, era a ideia de construir espaços de inovação, empreendedorismo, de criatividade, separados ou protegidos ou especiais para o espaço de trabalho e de desenvolvimento disso. Coisa que hoje, as principais cidades do mundo, as principais operações do mundo hoje já não enxergam assim, enxergam as cidades, né? É o chamado transbordamento
dos valores, das características desses ecossistemas para as cidades, né? A quebra dessas fronteiras físicas, dos espaços físicos desses ambientes. O exemplo mais emblemático continua sendo o de Stanford, porque foi o primeiro, né? Mas, de novo, quem conhece Israel, Finlândia, Suécia, para pegar os mais badalados no mundo, isso é muito claro, né? Isso é muito visível, porque tu nem consegue identificar fronteiras físicas entre uma coisa e outra, né? Estocolmo, a fronteira entre o Karolinska, lá, que é a instituição aquela que concede o Prêmio Nobel da Paz, né? O Karolinska Institute, que é a principal instituição dessa área de pesquisa na área de saúde no norte europeu, e casualmente eles é que concedem o Prêmio Nobel da Paz, é o conselho deles que concede. Eles têm um dos parques tecnológicos, um dos ambientes de inovação mais conhecidos e fortes do mundo, de pesquisa translacional, de transformar a pesquisa de bancada na área de ciências biológicas em medicamentos, em kits e assim por diante, diagnósticos para a área médica. Mas isso permeia a cidade, tu não consegue mais identificar fisicamente essa separação. Bom, e é claro que a gente tem no mundo alguns exemplos bastante salientes. Eu gosto muito de dar o exemplo que eu digo que é o principal exemplo do mundo latino, né? Do mundo latino, que é o de Barcelona. Né? Casualmente, o responsável por esse projeto, tanto a concepção quanto a implantação, porque ele foi o camarada dentro da Universidade La Salle, uma universidade católica, lá de Barcelona, dentro de uma confederação de universidades que se chama Ramon Llull, em Barcelona. O José Piquet, que é o coautor desse livro aí comigo, e hoje é o presidente da IASP, ele também implementou, ele virou secretário de Crescimento Econômico e Inovação da cidade de Barcelona e implementou o projeto que eles conceberam, que é o conhecidíssimo Arroba 22, que foi transformar uma região antiga, que eles chamavam de... como é o nome daquilo? A Manchester Catalã, né, assim que eles chamavam, a região industrial antiga de Barcelona, que é aquela região do Poblenou, na região talvez mais vibrante e mais legal de Barcelona, que o símbolo mais visível é a Torre Agbar, né, das águas de Barcelona, que marca bem assim o centro dessa revigoração que eles fizeram, essa transformação que eles fizeram do Poblenou, que hoje realmente é um lugar espetacular, com residências, desde residências sociais para as antigas populações que moravam ali, e a transformação de todos os antigos prédios industriais abandonados, uma região completamente abandonada de Barcelona, muito forte há décadas atrás, no período industrial, principalmente têxtil, automobilístico, não sei o que mais. Hoje, no site, no local das empresas mais modernas e mais interessantes da cidade de Barcelona. E aí vem esse conceito de áreas de inovação, agora não mais a preocupação de criar ambientes legais para trabalhar. Eu saio da minha casa e vou lá trabalhar. Não, e sim um conceito de cidade. Eu tenho aqui, esse prédio aqui, que é da Pompeu Fabro, que é a universidade lá da área de arquitetura, design, não sei o que, lá de Barcelona, e tenho aqui empresas, prédios com empresas que atuam nessa área. Então, tem 4, 5 áreas de atuação, que vai desde indústria criativa, até TI, até design, bem do ladinho desse prédio aqui. Se isso aqui viesse um pouquinho mais para cá, acho que isso aqui já são os jardins ali, está aquele Museu do Design, que foi construído aqui pela Municipalidade de Barcelona, ou da Catalunha, agora não sei, que é fantástico e é o núcleo, é a âncora de todo um ecossistema da área de design, de empresas e universidades, e assim por diante. Né? A Universidade de Barcelona, por exemplo, está construída em 2 antigos armazéns, vem bem mais para a esquerda, aqui, em direção ao Mediterrâneo, um parque social, como eles chamam. A Universidade de Barcelona, por exemplo, optou por levar para lá toda uma área que eles chamam de parque social. É um parque de inovação social, ou seja, de áreas de pesquisa das áreas das humanidades da Universidade de Barcelona, inclusive mantendo os prédios antigos, tijolinho, é bem interessante, é muito legal. Eles estavam em fase final, a última vez que eu estive lá, o ano passado, nesse pós-doc aí que eu passei um tempo na Espanha também. Então, lugares para trabalhar e viver na sociedade do conhecimento, né? Ou seja, ambientes para viver, se divertir e trabalhar. Eu tenho tudo ali. Né? Eu estou na malha da cidade com toda essa estrutura. O Arroba 22, a semente desse projeto se chama Arroba 22, porque era uma região da cidade industrial que tinha um código da administração pública, que era o arroba, aliás, que era 22, né, que era daquela região, se chamava 22, e o arroba é para representar a modernidade. O que eles fizeram? Eles pegaram aquela região inteira, dotaram ela de uma infraestrutura de transporte, uma infraestrutura urbana, e uma infraestrutura de tecnologia e energia de máxima qualidade há 15, 20 anos atrás. E aquilo ali atraiu investimentos pesadíssimos de empresas que usam infraestruturas de comunicação, internet, e assim por diante, energia,
E aí surge o famoso @22. Poderia estar falando aqui do que está acontecendo em Montreal hoje, que tem um projeto fantástico, que é Montreal Smart City. Viena, que é uma cidade surpreendente, porque tu chega em Viena, quem andou em Viena nos últimos tempos lá para ver uma ópera, para assistir uma apresentação naquele teatro maravilhoso, ou para visitar a Universidade de Viena, né, deve ter ficado impressionado. Eu estive lá alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, fiquei muito impressionado quando eu cheguei na cidade, tinha aquelas 3 bolinhas, 3 círculos assim, né, desde que tu entra na cidade. Tinha um monte de banners e de coisas assim da cidade com os 3 círculos, aquelas 3 hélices, mas não aquilo, né, mas 3 círculos. E aquilo ali é o símbolo do Viena Smart City, né? É um projeto da cidade de Viena, de transformar toda aquela cidade a partir daquela universidade, da Universidade de Viena, né, que está ali que deve ter um significado especial, imagino eu, né, para a área de psicologia, né, pelo país e pelos acontecimentos lá. É uma das cidades de referência nesse conceito de Smart City, de uma cidade que tradicionalmente tu não esperaria isso, né? Não estou falando da Finlândia, não estou falando da Suécia, não estou falando dos Estados Unidos, estou falando de Viena. Mas se eu for para a Nova Andradina, no interior do Mato Grosso do Sul, vocês vão ver lá o prefeito. Há 3 semanas atrás eu fui na inauguração, no lançamento de um projeto da cidade de, puxa vida, esqueci o nome, a 100 quilômetros de, não é Londrina, ali do lado de Londrina, como é que é? Maringá. A 100 quilômetros de Maringá, do aeroporto de Maringá, 80 quilômetros do aeroporto de Maringá, que é o lançamento de um projeto que é uma cidade Smart City, específica na área de agroindustrial, onde os principais produtos dele são aipim e laranja, suco de laranja. É um parque tecnológico, literalmente uma área da cidade, dentro desse conceito. Então, isso é uma coisa que está pipocando pelo mundo. Nós podemos chegar no nosso país e ver o principal exemplo disso. Talvez não, certamente, a cidade, a região que está mais próxima desse conceito é o Porto Digital, lá em Recife. O Porto Digital é um ecossistema que, apesar de ter começado na Universidade Federal de Pernambuco, apesar de toda a origem, se desconectou, vamos dizer assim, diretamente da Universidade de Pernambuco, e hoje é um projeto de intervenção na cidade fantástico. Quem conheceu aquilo lá antes e foi hoje, aquilo era uma região que tu não saía vivo lá de dentro, desculpem a expressão. Né? O Recife Antigo, aquela ilha do Recife Antigo. Hoje é uma das regiões mais lindas de Recife, que é o Porto Digital. É um grande ambiente de inovação que hoje está extrapolando a Ilha do Recife, né? Já pega um pedação da cidade aqui em cima. O Porto Digital, além da Ilha de Recife, tem todo um... aqui. E aqui é um conceito, aqui tem gente morando. Não é um parque fechado, que de noite fecha as portas e tu passa a crachá quando tu chega lá. Então, no Brasil, é o exemplo mais próximo, né? Como espaços que agregam tudo isso, mas que estão inseridos na malha urbana, que transformam a malha urbana dentro de um conceito moderno de sociedade do conhecimento, de interação universidade-empresa-governo, cujas alicerces é a questão da inovação e a questão do empreendedorismo. 10 minutos, está ótimo. Aqui você tem uma imagem do Tecnocinos, lá em São Leopoldo, que é um projeto também muito legal, também ganhou o prêmio Protec de parques tecnológicos. Basicamente é isso. Essas áreas de inovação, então, envolvem criatividade, na realidade, pessoas criativas, pessoas empreendedoras, com atitude empreendedora, não necessariamente alguém que monte uma empresa, mas com atitude empreendedora. Qualquer um de nós pode ser extremamente empreendedor trabalhando numa universidade. E pode transformar a realidade daquela universidade, das pessoas que trabalham ali, das pessoas que vivem na cidade, na região que aquela universidade atua, e assim por diante. Mas eu também posso ser empreendedor montando uma empresa. Mas eu não preciso montar uma empresa para ser empreendedor. Eu posso ter o que eu gosto de chamar de uma atitude empreendedora. É disto que a gente está falando aqui. Também falamos de montar empresa, mas não é só isto. Criatividade, pessoas qualificadas e talentosas, né? É um mundo de talentos, por isso as universidades são centrais nesse processo. As regiões do mundo onde isso acontece é onde tem universidade. E quanto mais qualificada a universidade, Stanford, quem conhece os parques tecnológicos de Oxford e Cambridge, é um troço fantástico. Cambridge tem 3, né? Porque aquilo lá numa universidade, uma confederação de colleges. Tem 3, o mais conhecido é o Trinity, que é do Trinity College, né, de Cambridge. Oxford, é um negócio fantástico. O que são aqueles parques tecnológicos? A Universidade de Barcelona, para não ir muito longe, tem o maior parque de biotecnologia da Espanha. Oxford tem o maior parque da área de biotech do Reino Unido, e por aí vai. Então, novas tecnologias e inovação, essa capacidade de transformar o mundo, essa capacidade de pegar o novo, pegar pessoas com talento, pessoas com capital e transformar a realidade. E isso é o que gera na sociedade do conhecimento desenvolvimento econômico e social hoje e melhoria da qualidade de vida. Porque todos esses países que eu citei para vocês,
São países onde a gente tem um imaginário, não vou entrar em dados, porque também não é minha área, eu não sou economista, de um desenvolvimento diferenciado. Né? O desenvolvimento diferenciado não está na África, não está no Brasil também, não está na América Latina inteira. Os países em que a gente identifica essa transformação que está ocorrendo, a gente vai encontrar por trás a constituição de ambientes desse tipo e o uso das tecnologias, do mesmo jeito que era um fator de desenvolvimento da Revolução Industrial, a indústria automobilística, a indústria de trem, ferroviária e não sei o que mais, mas isso é passado. Bom, tem outras coisas aqui que eu não vou aprofundar. Né? Então, a base disso são as pessoas. Né? Então, esse é o ponto lá, que é isso aqui. Né? Aqui a gente usa... Eu gosto muito de usar essa metáfora, que, na realidade, ela é do Victor Wang, que usa a imagem da floresta tropical num modelo que ele chama de rainforest, de floresta tropical, que é a base para entender, uma das bases para entender o conceito de ecossistema, que é os fatores críticos de sucesso, né? A imagem da floresta tropical, gente com talento, novas ideias e capital. O que essa imagem representa? Representa que ambientes ricos, ambientes criativos, ambientes inovadores, ambientes empreendedores têm que ter de tudo. Não pode ser um ambiente só com multinacionais de grande porte. Não pode ser também um ambiente só com startup da área de química. Não pode ser também um ambiente só com empresas médias paulistas, ou só com empresas brasileiras, não sei o quê. Não, a diversidade é que dá essa condição de ecossistemas, assim como a floresta tropical. Tem desde árvores centenárias até parasitas pendurados nas árvores centenárias, até pequenos arbustos e assim por diante. Bom, eu vou parar por aqui, que é aquilo que eu comentei no início, que é a primeira parte, que a palestra toda é 1h30. Essa parte inicial, então, que é a evolução do conceito e da visão dos ecossistemas de inovação, ou das áreas de inovação, se a gente quiser usar uma palavra internacionalmente mais aceita, que vai, então, dos ambientes fechados, onde se reúne uma série de condições que estimulem a criatividade, a aplicação de novas ideias, a agregação de valor, e assim por diante, em condições mais controladas, típica dos anos 50 nos Estados Unidos, 60 no Canadá, anos 70 na Inglaterra, Alemanha, um pouquinho depois pós-guerra, Inglaterra, Alemanha, Espanha, né? Já no início dos anos 80, países asiáticos, anos 80 e 90, Brasil, século XXI, a gente é bem retardatário nesse processo, a gente começa os 3 parques brasileiros, talvez os mais emblemáticos, assim, os mais que a gente normalmente reconhece, tem um conjunto de 6 ou 7 muito grandes, conhecidos, mas tem 3 que começaram juntos no mesmo ano, em 2003, que foi o Porto Digital em Recife, o Parque do Rio, lá na Federal do Rio de Janeiro, da COP, e o Tecnopuc lá em Porto Alegre. Esses 3 começaram no mesmo ano, 2003. Né? Então, é um movimento que realmente no Brasil começa a ter alguma visibilidade só neste século. Nós estamos falando de mais de 50 anos depois dos Estados Unidos, 40 anos depois do Canadá, 30 anos depois da Inglaterra, Alemanha e Espanha, 20 anos depois de China, Índia, Coreia do Sul, e assim por diante. Então, tem que entender também que a gente vem vindo... Na América do Sul, certamente, nós somos o país que lidera esse processo, o que também não quer dizer muito. Por exemplo, nós estamos muito à frente da África, né? Mas, do ponto de vista do que a gente está falando aqui, também não quer dizer muito, do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social, porque é um continente que ainda tem desafios sociais enormes lá. Mas nós somos, na América do Sul, sim, com certeza. Também, Colômbia tem um movimento interessante, o Peru tem um movimento inicial interessante, o Chile tem um movimento interessante, diferente, mas interessante, e vamos ficando por aí. Né? Tem iniciativas lá no Equador, em Achay, tem a Cidade do Conhecimento, lá na antiga, aquele negócio lá como é que se chama aquele troço lá do Panamá, que corta, que liga os 2 oceanos, como é o nome daquilo? Não, mas aquele negócio que liga lá os 2 lados, Canal. O Canal do Panamá, hoje o Canal do Panamá, você sabe que quando o exército americano devolveu o Canal do Panamá para o Panamá, é estranho isso, né? Mas quando eles devolveram o que era deles, para eles mesmos, aquilo virou o maior parque tecnológico da América Central, né? Que é a Ciudad del Conocimiento, que transformou todos aqueles prédios que antes tinha o exército americano, hoje são empresas, são instituições internacionais, é o Ciudad del Conocimiento, ali no Panamá. Mas os países aqui na América Latina é Brasil, sem dúvida nenhuma, primeiro, depois Colômbia, depois Peru, Chile, alguma coisinha no Equador, alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas nada muito significativo, e depois a África inteira, né, que está num processo já um pouquinho mais atrás ainda que a gente. Né? E, coincidência ou não, se a gente for ver alguns indicadores assim, de desenvolvimento econômico e outros no mundo inteiro, eu não acho que vai ficar muito diferente disso. Né?
não vai ficar muito diferente disso.